Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje, dia 31 de julho de 2022, 16 horas aqui em Natal, horário de Brasília também, horário também de Parnamirim, onde fica o Leão Lar Espírita Alvorada Nova, esta instituição que promove esta domingueira, sempre às 16 horas. Espero que você esteja muito bem, já se preparando para viver aí um final de domingo harmonioso e feliz, para começarmos mais uma semana com alegria, empenho, perseverança e vontade de vencer. Então, nós estamos aqui em nome do Leão, como já foi dito, e vamos ter mais uma vez uma palestra hoje sobre o vigor do Espiritismo. Mas antes disso, a gente vai ter a nossa amiga Sabrina Rosa, daqui de Natal, estava com uma saudade enorme dela. Ela hoje retorna aqui fazendo mais um exórdio para a gente, abrilhantando este nosso domingo. E já agora no início, eu vou dizer e no final vou repetir, lembre-se que no próximo domingo, de hoje a uma semana, a partir das 8 horas da manhã, Café Cultural, o retorno, ao vivo. Então, nós estaremos próximo domingo, 8 horas da manhã, lá no Leão, aqui em Parnamirim, realizando o Café Cultural com a dupla Tânia e Wallison e a cantora, amiga nossa, Camila de Sá. Então, será um retorno maravilhoso. Já tive sabendo, já tem muita gente inscrita. E quanto mais, melhor, né? Você que já esteve lá sabe que o café é de primeira. E quem ainda não foi, está na hora de começar a conhecer e se encantar pelas realizações do Leão. Estamos esperando por você. Mas vamos fazer aqui agora o nosso convite, a abertura, trazer aqui esta menina que vocês, eu tenho certeza, vocês também gostam muito dela, tanto como eu gosto, Sabrina Rosa. Seja bem-vinda, minha amiga. E a palavra é sua para você fazer a sua preparação, o seu exórdio e também a prece de abertura, tá bom? Fique totalmente à vontade, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Jacó. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Antes de fazer a leitura do exórdio, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma prece, serenar o coração e estar mais receptivo a tudo que vai ser apresentado aqui nessa tarde, tá bom? Então, vamos comigo, fechar os olhos, elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer a Deus o dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui e de poder beber dessa fonte sagrada que é o Evangelho de Jesus. Obrigada, Senhor. Abençoa todos que aqui se encontrem, os que estão assistindo, nossos entes queridos. Que o Senhor seja a nossa luz, nosso guia. Muita paz para todos nós na tarde de hoje e na semana que se inicia. Graças a Deus. Bom, a mensagem do exórdio, ela vem do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 109, a exemplo do Cristo. Vou pedir permissão para ler a mensagem, depois vou fazer alguns comentários. A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. Está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e enquinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós.
Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Quando eu li essa mensagem, esse comentário de Emmanuel, né, desse trecho do Evangelho de João, me veio várias reflexões, eu vou compartilhar com vocês algumas delas. E acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é a questão da nossa miopia espiritual, de como nós somos limitados na nossa visão, de como a gente enxerga de maneira tão imediatista muitas vezes, né? A gente consegue facilmente enxergar os defeitos das pessoas, vícios, os pontos negativos, mas a gente não tenta ampliar a nossa visão para tentar entender que essa pessoa que se apresenta para mim dessa maneira hoje pode ter passado por muitas coisas. Então, quais contextos influenciaram essa pessoa a ser quem ela é hoje, né? Quantas privações, abusos, dificuldades levou essa pessoa a possuir essas características que, na minha concepção, é ruim, é negativa, né? Então, a gente fica tão preso nos pontos negativos e a gente fica estagnado e tão taxativo que a gente não consegue ver que algo de bom pode sair dali, porque ninguém é de todo ruim, ninguém é tão ruim que não consiga fazer o bem, que não possa amar, que não tenha boas intenções. Então, o primeiro ponto é essa questão da miopia espiritual, que a gente possa tentar ampliar a nossa visão dentro da infinitude da vida e da imortalidade do espírito, né? E aí, um segundo ponto é a facilidade com que a gente se coloca na posição de juiz, condenando, sentenciando, e tão famoso hoje em dia cancelando, né? Um exemplo disso é o que a gente vive hoje na internet, um verdadeiro tribunal, onde todos se sentem no direito de julgar, de condenar tudo e todos, mesmo que muitas vezes o que as pessoas fazem estejam amparadas pelas leis civis. Basta fugir um pouco do que a cultura, a sociedade colocou como certo ou errado, que as pessoas já não perdoam, né? Então, e aí um outro ponto que eu acho importante, que esse ponto leva a outro, a gente se colocar na posição também de seres imperfeitos, porque a gente olha para o outro, mas a gente tem que lembrar que nós também somos seres imperfeitos e para que eu me ache no direito de julgar alguém, subtende-se que eu seja superior a essa pessoa, mas e o fato de eu não ter cometido o mesmo crime que essa pessoa não significa que amanhã eu não possa fazer, não possa cometer esse mesmo erro, ou que no passado eu não já tenha feito o mesmo ou pior, né? Então, que a gente possa se lembrar disso sempre que vier esse desejo de julgar, de condenar alguém. E aí, a exemplo do Cristo, né? Tentar ver a luz em meio ao caos. Jesus enxergava oportunidades onde a maioria via problemas, dificuldades. E, claro, Jesus não ignorava o que se apresentava diante dele. Ele não tinha essa visão limitada que a gente tem muitas vezes, mas ele não vestia essa toga do juiz para condenar, ao contrário. Ele utilizava as ferramentas que possuía para tentar auxiliar na renovação desses irmãos, de quem estivesse ali disposto a receber esse auxílio. Então, que a gente possa seguir o exemplo do Cristo, né, dentro dessa fé raciocinada que a doutrina espírita nos apresenta. E às vezes é preciso a gente deixar a emoção um pouquinho de lado e equilibrar um pouquinho mais com a razão, para que a gente possa ter sabedoria, ter um entendimento na hora de agir, para não sair cometendo isso, né, julgar e, enfim, ter essa visão mais ampla, né. Acho que era isso que eu gostaria de trazer de reflexão para vocês. E que a gente possa seguir o exemplo do Cristo. Afinal de contas, ele é o caminho, a verdade e a vida. E é isso, Jacó. Acho que eu fiz a prece antes, mas foi ótimo assim. Não estou ouvindo. Você estava tão bem, eu estava achando que você ainda ia falar bem muito mais. Mas tá bom, pelo menos deixa a gente com vontade, deixa o famoso gosto de quero mais, né? Não, eu achei que até que eu tinha falado muito já, me perdi aqui no tempo. Você falou intensamente. Obrigado, Sabrina. Sempre muito bem-vinda. Deus te abençoe e te inspire sempre. Obrigada, Jacó. Fique com Deus. Um beijo. Outro, tchau, querida. Então é isso aí, queridos amigos, irmãos, irmãs.
Estamos aqui em mais uma domingueira e hoje cabe aqui agora eu dar essa continuidade, né? Logo esse pontapé inicial com a Sabrina foi muito bacana, né? Quando ela destacou aí de que quando a gente tiver que analisar os outros, a gente parta do princípio de que também temos falhas, também somos limitados, também cometemos erros. Nossa, essa reflexão é muito bacana, sabe por quê? Porque de tanto a gente ouvir as pessoas falar, eu estou até fugindo ainda um pouco do meu tema, ou seja, eu estou antes do tema que eu vou abordar, mas é que me impressionou bem essa frase pelo seguinte, porque quando ela disse assim, antes da gente julgar qualquer pessoa, eu imaginei uma frase que é muito comum, que a gente se ponha no lugar da pessoa. Essa frase, apesar de comum, ela não é nada funcional, né? Convenhamos, mas ela é muito comum. Mas a Sabrina, ela foi exatamente dentro do espírito do que o Emmanuel propôs, né? Que a gente, antes de julgar os outros, a gente também pense, se lembre que nós somos falhos, nós temos muitas coisas para resolver conosco mesmos, né? Então, obrigado, Sabrina, foi muito bom. Espero que também tenha repercutido aí para os demais que estamos aqui juntos nessa Domingueira do Leão. Mas o meu tema mesmo é o vigor do Espiritismo. O vigor do Espiritismo, então, o vigor do Espiritismo. A gente pode pensar em diversas maneiras, né? Vigor no sentido de força, de presença, de constância, posso até dizer ainda de perenidade. E eu fiz aqui uma linha de raciocínio que eu espero que não seja assim tão densa que as pessoas fiquem achando que ficou pesado para um domingo, mas que também não seja assim tão solta que a gente simplesmente fique aqui na admiração do belo. Nossa, que coisa maravilhosa é o Espiritismo. Sim, mas é maravilhoso para quem tem esse olho de ver, mas para quem não tem, como é que teria esse olho de ver esse belo e esse maravilhoso, né? Então, vamos lá. O Espiritismo, ele fica bem colocado para a gente como um composto trino de, eu vou chamar aqui de doutrinas, ou de observações, ou de angulações muito próprias, que foram consignadas pelos espíritos e por Allan Kardec como sendo a ciência, a filosofia e a moral. Estes três itens, eles corporificam, aí sim, uma grande doutrina, e que, de certa forma, quebrava os paradigmas das antigas religiões. Por quê? As religiões, na maioria, na grande maioria, são apenas religiões. Alguns religiosos de algumas religiões filosofam, e alguns religiosos de algumas religiões fazem ciência dentro do âmbito de suas religiões. Enquanto que o Espiritismo ele já surge, ele já brota, vindo da experiência da observação do fenômeno, então já é uma metodologia científica, a observação do fenômeno para daí tirar conclusões, e os questionamentos, que gerou, então, todo um arcabouço filosófico. E o que foi o melhor foi o link que Allan Kardec aí projeta quando ele diz assim que o terceiro elemento é o moral no sentido de fazer com que a ciência e a filosofia não só não briguem entre si, mas que o grande fruto desse encontro seja a parte moral. Porque, senão, isso poderia criar muitos comprometimentos e não basta ir muito longe. Se a gente olhar aí o que os homens já fizeram em nome da ciência e em nome da filosofia, nós vamos encontrar coisas bonitas, boas, maravilhosas, mas também barbáries da maior monstruosidade possível. Então, isso tudo nos leva a refletir que este cuidado de inserir a moral como sendo a convergência de tudo isso é uma pedra de toque, né? É ali a cereja do bolo. Mas vamos analisar isto bem sucintamente, mas de uma forma bem clara para que a gente não tenha dúvidas. Porque quando a gente diz assim, a ciência espírita, normalmente o pessoal que é ligado à área da ciência diz assim, mas que ciência?
Vocês não têm laboratório, vocês não fazem experiências, experimentações que possam ser comprovadas, vocês não têm produtos que se juntem para mostrar depois um resultado. Ou seja, e aqui eu vou explicar colocando um parêntese. Quando eu comecei a estudar objetivamente para escrever o meu primeiro livro, que foi o livro O Passe, eu comecei a me indagar sobre as dúvidas que poderiam surgir, as dúvidas que eu já tinha tido, as que eu estava tendo e as que poderiam surgir pós-livro. Isso naturalmente iria acontecer, porque quando eu lia qualquer livro, eu sempre tinha coisas que me esclareciam muito, mas outras me deixavam com muitas novas dúvidas. Então, isso seria natural. E dentro disso, quando eu escrevi um capítulo, objetivamente um capítulo do livro O Passe, não foi nem um capítulo, foi uma parte do capítulo 4º, que eu intitulei de Assuntos Complementares, a parte que estuda os fluidos. Quando eu compilei aquele capítulo, aquela parte do capítulo, eu enviei aquele capítulo para algumas pessoas. E dentre essas pessoas, uma delas foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade. E ele me deu uma resposta bem preciosa e disse: olha, a sua linha é visível que você já estudou Karl Popper, porque você seguiu exatamente a linha filosófica dele. Quando eu li aquilo na resposta dele, eu disse: e quem é Karl Popper? Eu não sabia. Eu não sabia quem era, o que era que ele tinha escrito ou tinha deixado de escrever. E aí eu fui procurar nele a história da filosofia, ou o que ele trazia abordando a questão da filosofia. Foi quando eu tive contato com Karl Popper. E, simultaneamente, quando eu estava procurando por ele, um vendedor de uma livraria me sugeriu, era um livro que o título, se eu não me engano, faz muito tempo, mas se eu não me engano é esse, Os Mitos da Filosofia, desculpa, Os Mitos da Ciência. Então, eu tinha, de repente, agora um autor que estava ali como uma boa referência filosófica, e eu tinha um livro, apesar de simples, mas que me propunha algumas coisas que estavam dentro do meu universo de dúvidas em relação à ciência. E aquele livro, para mim, da ciência, o de Karl Popper foi fantástico, né? Tanto que eu comecei a ler Karl Popper e ele me ensinou muitas coisas. Maravilhoso, e quem não conhece, sugiro. Karl, se escreve K-A-R-L, Karl Popper, P-O-P-P-R. Então, o livro de Karl Popper foi maravilhoso, mas aquele livrinho sobre os mitos da ciência, me colocaram uma resposta que normalmente vem quando a gente diz que o espiritismo é uma ciência. A ciência precisa ter um laboratório, isto é um mito. Uau, agora já não sou eu que estou dizendo, eu li. Mas a ciência ela precisa ter tubos de ensaio, precisa ter produtos químicos, mito da ciência. Os cientistas eles precisam ser meio loucos, usar óculos de fundo de garrafa, ter cabelos desarrumados, mito da ciência. E aí saiu colocando um monte de mitos. E vocês me acreditem, normalmente quando alguém questiona por que o espiritismo é ciência, ele está se fundamentando nos argumentos da ciência, da própria ciência, da ciência materialista, e, portanto, dentro dessa argumentação, a argumentação espiritualista fica totalmente de fora. Aquele livrinho ali, para mim, foi abençoado, porque me deixou preparado para refletir e também, eventualmente, para responder algumas coisas. Mas quando o espiritismo surge como ciência, ele vem através de método, é tanto que Allan Kardec faz questão de dizer logo no início, através do método da observação. Ele definiu a sua área de pesquisa, e essa área de pesquisa era uma área não pesquisada, que era a área do espírito. Então, a própria física, a própria ciência acadêmica, ela não tem instrumento para isso. E também a outra parte que o espiritismo trouxe como ciência foi a busca, ou até mesmo já definidos os meios para as investigações. Então, é ciência, sim.
Só que não é uma ciência acadêmica, não é uma ciência materialista, muito pelo contrário, é uma ciência espiritualista. Mas a gente não pode usar os argumentos ou os caminhos da ciência acadêmica? Claro que podemos. Talvez possamos até, por falta de melhores abordagens ainda do plano espiritual, a gente até possa fazer uma viagem bem tranquila em cima de conceitos da física. Mas, por exemplo, hoje, quando se quer falar de espiritismo, se advoga apenas a presença da física quântica, porque a física quântica, na sua leitura assim mais genérica, ela parece que coloca o material invisível, ela coloca o certo como duvidoso, e aí isso parece que dá um respaldo maior para o espiritismo. Só que a física quântica, ela continua sendo materialista. Ela é muito boa como metáfora, como comparação, como base de fundamentos para outros raciocínios. Mas o fato é que, embora dentro de uma outra linhagem, o Espiritismo é uma ciência. Lá na frente a gente vai abordar rapidamente sobre que outra linhagem é essa. Quanto à filosofia, o Espiritismo já surgiu dentro de questionamentos. E a questão, a pergunta, a indagação é o princípio básico de qualquer filosofia. É muito comum as crianças, quando pequenas, elas querem entender da vida, elas têm para tudo, elas têm um porquê. Mas por quê? Mas por quê? É para quê? Por quê? Por quê? Porque elas estão indagando, até que chega um momento que a criança diz, não, mas a senhora já me disse que era assim, agora a senhora está dizendo que é de outro jeito. Por quê? Então, já entra num campo de comparação, de análise, de dedução, e o mesmo aconteceu com a doutrina espírita, né? Questionamentos, debates, análises, deduções, e tudo isso sempre ficou, melhor de tudo, em aberto. Não surgiu uma filosofia fechada, específica, apenas para observar fenômenos espíritas. Muito ao contrário, é uma filosofia tão aberta que ela suporta tanto as filosofias eminentemente materialistas, como qualquer outra doutrina ou filosofia espiritualista. Então, tudo está dentro deste universo de análise, o que mostra que é, de fato, uma filosofia totalmente ampla e totalmente real. E o terceiro item, moral, que muita gente, muita gente, posso dizer quase que a grande maioria prefere chamar de religião, a grande moral da doutrina espírita, ela se fundamentou, e aí dito pelos espíritos e pelo próprio Allan Kardec, ela se fundamentou na moral de Jesus Cristo. Nessa hora em que se fundamenta aí, o que nós vamos ter? Que nós somos homens, nós somos seres semelhantes, e por conta disso, o progresso tem que ser buscado e desenvolvido por todos. Uns que estão mais adiantados devem ajudar os que estão mais atrasados, como, por exemplo, um professor numa sala de aula, mas também o que diferencia bastante, principalmente desse aspecto religião, que é no aspecto moral, não existem os dogmas, que normalmente esses são castradores, esses são reducionistas. Então, nada de ritual, nada de situações muito fechadas, e tudo existindo para a valorização da própria vida. E então, quando Allan Kardec começa com o Espiritismo, ele faz questão de dizer de que o Espiritismo não estava numa pessoa, mas estava num colegiado de espíritos. E aí ele diz, nós temos hoje isto, mas que pode ser ajustado à medida que o tempo for passando, e que se a ciência mostrar que nós tiramos uma dedução errada, a gente segue com a ciência. Lógico que dentro dessa dificuldade, a ciência é materialista, enquanto que a ciência espírita é espiritualista. Mas a humildade de Allan Kardec, de uma certa forma, ressaltou mais ainda uma outra grande figura, que foi a figura de Jesus, que a gente acabou de fazer a associação com o aspecto moral do Espiritismo. Mas só que não é Jesus apenas o Jesus de Nazaré. É todo aquele que tinha e que até hoje tenha o Espírito de Jesus. Ou seja, aquele Espírito, muitas vezes a pessoa diz que nem segue Jesus, nem nunca ouviu falar de Jesus, mas é tão Jesus quanto pelas suas atitudes, pela sua bondade. Mas por que Jesus fica ressaltado nisso? Porque Jesus evidencia o seu grande vigor a partir do momento em que ele viveu tão pouco tempo para nós,
e sofreu tudo o que ele sofreu no final, e ele vem vencendo séculos e vai continuar vencendo milênios. Então, é de um vigor fantástico. E este vigor está no bojo da doutrina espírita, tanto por ela enaltecer a figura de Jesus, mas por um outro detalhezinho muito singular, muito singular. A verdade. A verdade, ela pode você tentar esconder, você pode tentar fazer o que você quiser com a verdade, mas ela se sobressai. A vida de Jesus nunca foi tão mexida, revirada, revolucionada. Tantos autores, de vez em quando aparece um autor meio louco que inventa 1000 coisas em cima da história de Jesus, mas não tem jeito. Ele continua passando ali com todo o seu vigor e levando adiante a sua mensagem. É aí, basicamente, que surge a grande estrutura do pensamento espírita, que Allan Kardec usou 4 palavrinhas para definir este vigor, além desses 3 aspectos, ciência, filosofia e moral. Ele usou o chamado controle universal dos ensinos dos espíritos, CUEE, que muitas vezes a gente chama apenas de ensino universal dos espíritos. Isso é um porto seguro. Por quê? Porque, em vez de Allan Kardec ter apenas um único informante, ele teve diversos informantes em diversas partes do mundo por diversos médiums. E pessoas, às vezes, que não tinham nem noção de que estavam contribuindo diretamente para a codificação da doutrina espírita. O que é que quis dizer isso, esse CUE? Essa expressão, controle universal do ensino dos espíritos, ele quer dizer que, se surge alguma coisa que contraste com a essência, essa coisa tem que deixar um tanto de lado para a gente ver o processo de amadurecimento. Se for verdadeiro, naturalmente ele vai se incorporar. Se não for verdadeiro, se for falso, ele entra em desuso. Assim como nas línguas, a gente sabe que tem palavras que surgem novas e se incorporam o idioma para o resto da vida, como tem outras que aparecem durante um período de moda, mas daí a 50 anos ninguém já nem se lembra mais nem que existia, nem qual era o seu uso. Então, essa é uma função fundamental dentro da doutrina dos espíritos. E por que isso é importante que seja dito? Porque é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem: o espiritismo diz isso, o espiritismo diz aquilo, da mesma maneira como a gente ouve dizer: a ciência está dizendo isso, a ciência está dizendo aquilo. Vamos ouvir isto com mais atenção. O espírito, por exemplo, vou dar aqui um exemplo aleatório, o espírito André Luiz disse no livro Nosso Lar que existe uma região chamada umbral. Pronto. Então, eu situei, pontuei, referenciei, e não estou dizendo agora que isso é um conhecimento universal dado pelos espíritos. Não. Um determinado espírito disse isso. Está certo ou está errado? Vamos ver o que vai vir depois. Porque se a gente for lá na base espírita, quando eu chamo de base espírita, estou chamando todas as obras do senhor Allan Kardec, nós não encontramos essa expressão umbral. Encontramos, em alguns momentos, algumas situações de referência a níveis espirituais em que a gente se encontra por sintonia. O que é um pouco diferente da proposta do espírito André Luiz. Então, na hora que eu digo assim, o espiritismo que fala do umbral, o espiritismo não fala do umbral. Quem fala do umbral é o espírito André Luiz e outros, muitos outros, já falaram do umbral, até partindo do próprio André Luiz. Existe, não existe? É algo a se verificar, pelo menos da forma como é narrada. Por que isso é vantajoso? Porque a gente parte de um porto seguro, que é o ensino universal dos espíritos. Esse é o meu porto seguro. A partir daqui, eu não rejeito sumariamente, nem rejeito a priori, mas eu fico com isso em stand-by, eu fico ali esperando para ver até onde isso pode ir. Do contrário,
é mais seguro ficar com o que é seguro, é o porto seguro. Se eu estou sabendo que no mar vai ter altas tempestades e o meu barco, o meu navio não está preparado para isso, é mais seguro ficar no porto do que me aventurar para um mar que eu não sei como é que eu vou lidar com ele. Então, o Espiritismo, ele tem verdadeiros mapas, bússolas, caminhos, e tem um destino também que depende de quê? Depende da rota que se segue. O grande Leon Denis, filósofo espírita ali dos primeiros tempos, ele usou uma expressão muito repetida e muito vigorosa, de que o espiritismo será aquilo o que dele fizerem os espíritas. Ou seja, de como nós procedermos com o espiritismo é que nós vamos chegar no espiritismo do amanhã. Fica só uma ressalva. O espiritismo enquanto base, esse não vai se alterar. Mas vai se alterar sim à medida que vão surgindo esses agregados, que esses agregados podem ser uma pavimentação do caminho, como pode ser também desvios do caminho, e desvios que talvez tornem muito longo e tortuoso chegar no além, ou talvez até desvie mesmo, não chegue nunca onde a gente deveria ter chegado. Então, essa base do Espiritismo é esta que é vigorosa. Então, ela oferece mapas, hoje, se a gente quiser contextuar o termo, GPS, quer dizer, hoje a gente tem tudo para a gente ir, mas vai depender do rumo, da rota que a gente siga. Se eu quero ir para a direita, eu vou encontrar as coisas que estão do lado direito, eu não vou encontrar as coisas que estão do lado esquerdo, porque as que estão para o lado esquerdo são outras. Então, vai depender de como eu use o Espiritismo que eu vou ter este espiritismo mais ou menos vigoroso. Não que ele seja menos, mas eu posso me afastar tanto desse vigor que vou chegar a senti-lo frágil. Não é por menos que muitas pessoas dizem assim: eu já fui espírita, mas desacreditei do espiritismo. Normalmente a gente fica um pouco abalado com isso e não parte para um diálogo, não é para um debate, um diálogo apenas. Mas o que foi que aconteceu para você ter ficado tão decepcionado com o espiritismo? Olha, o dirigente da casa começou a personalizar. O médium fulano, ou então o escritor, ou então eu precisei e não me atenderam. Ou seja, a questão está toda no nível pessoal. Ela não está dentro do vigor do espiritismo. Porque se você sai por interesses outros, não é que lá não seja vigoroso, é que os seus interesses para você são muito mais fortes. Nada contra, mas daí a você dizer que foi o espiritismo em si, inclusive é muito comum isto, né? Confundir espiritismo, doutrina espírita, com o movimento espírita. São duas coisas que não deveriam ser tão distintas, mas são. O movimento espírita depende muito dos homens, muito, com todas as suas querelas e dúvidas, com todos os seus acertos e falhas. Enquanto que a doutrina ela está lá, bem sólida, bem constituída. É a mesma coisa. Eu não quero mais seguir a Jesus. Por quê? Porque eu sofri um acidente, quer dizer que ele não foi me socorrer. Eu fiquei lá na beira da estrada 2 dias, até que um dia um cachorro foi quem me encontrou. Então, onde era que estava Jesus? Uau! Então, você não queria necessariamente o Jesus, aquele grande pastor que mandou aquele cachorro para lhe resgatar. Você queria que ele largasse as 99 ovelhas e fosse sozinho buscar você. Não era assim que você queria? E aí ele não foi pessoalmente. Inclusive, a propósito, o Chico até fez uma metáfora com isso, né? Que, de repente, uma pessoa se perde e começa a sofrer muito, sofre, e demora para retornar ao redil de Jesus. E aí Chico diz assim: como ele não pôde buscar, ele mandou o cachorrinho da dor. Como assim? Ele, de tanto sofrer fora da linha, uma hora ele volta. Muitas vezes, lamentavelmente, esta tem sido a nossa opção, a gente ir por estes desvios, por estes descaminhos, e aí a gente não alcança aquilo que a gente quer.
e a gente pode ver depois, ou com calma, que o nosso problema foi de equívoco de opções. Na grande maioria das vezes, isto é muito visível. Mas eu não estou falando aqui dentro da ótica de uma pessoa que seja conservadora ou uma pessoa que seja radical, um espírita radical, um espírita conservador. Não que seja errado, mas é que essas palavras, elas têm um ranço que parece que você não pode ser espírita. Você tem que ser um espírita meio despranaviado, como se diz aqui no Nordeste. Então, quer dizer que se você é espírita, você é conservador, você é pragmático demais, você é isso, você é aquilo. Sim, como Jesus disse, de quem é essa moeda? De quem é essa cara? De quem é essa inscrição? É de César. Então vá, dê a ele, é dele. Eu não tenho nada com isso. Só que a gente entende isso somente como relação de pagamento de impostos, mas não é isso, é para a vida toda. Isso vale absolutamente para tudo. E é exatamente da doutrina, da parte moral espírita, que a gente aprende isso. E como é que a parte moral espírita diz isso? Se está baseada no evangelho, que é o mesmo evangelho de todos. Porque quando o espiritismo estudou as comunicações com o mundo espiritual, prova que tudo isto está dentro da relação. E aí vem a sabedoria do futuro, o saber o que acontece depois, as possibilidades, aqueles que foram trazendo mensagens, tudo isto corporifica de que ou eu me aprumo agora, ou talvez eu perca o meu roteiro. Ou seja, eu estou usando o meu mapa de ponta cabeça. Eu estou usando o GPS para contrariá-lo. E isso não é inteligente, nem é produtivo. Lá na conclusão do primeiro livro espírita, que é o Livro dos Espíritos, no terceiro item, Allan Kardec colocou uma coisa que é bem preciosa para a gente entender esse vigor do espiritismo, que inclusive ele repete quase literalmente na introdução do seu quinto livro, que foi a Gênese. Eu vou ler as duas citações só para a gente perceber a similitude e, sobretudo, o que a gente extrai disso. Lá na conclusão, ele diz assim: demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Onde é que está o belo disso? Nesse suporte. Como assim? Vamos ler a segunda definição, depois a gente junta tudo. Como eu disse, essa primeira que eu acabei de ler está na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 3, e lá na introdução de A Gênese, ele diz assim: demonstrando a existência do mundo espiritual. No outro ele diz, demonstrando a existência e a imortalidade da alma. Então, voltando para a Gênese, né? Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, em virtude mesmo dessa circunstância, inadmissíveis por parte de uma certa classe de pensadores. Ok, então, Allan Kardec usa no início, na abertura do seu primeiro livro, e usa lá no final, ou seja, lá no último livro, a mesma referência com abordagens distintas. Sendo que na primeira ele diz assim: quando demonstra a existência e a imortalidade da alma, com isso fica reavivado a fé no futuro. Por quê? Porque por melhor que esteja a minha vida, por mais que eu queira viver, eu sei que tem momentos que vão surgir dúvidas, vão surgir dificuldades. E isso, às vezes, abate um pouco o nosso ânimo. Meu Deus, e como é que vai ser depois? E será que tem mesmo vida depois? Será que a gente se encontra com os seres que se foram? Quando a gente começa a perceber que isto realmente é forte,
a existência e a imortalidade da alma, os nossos ânimos sobem, crescem. Por quê? Porque agora a gente vê que existe um amanhã, existe um daqui a pouco, existe um logo mais. Antes não havia o nada, ou perdão, só havia o nada, só havia a total indefinição. Porque imaginemos bem, eu viver aqui todas as agrúrias que eu vivo e todas as alegrias. E pensar que quando partir, eu vou ter que esperar milênios até que um dia um grande juiz diga qual é o meu destino. Isso seria um tormento, é um inferno você passar literalmente o resto da sua eternidade sem fazer nada. Isso é uma condenação. Ao contrário, você vai desencarnar e você agora vai reviver tudo. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente muda muitas referências. Eu estava vendo hoje uma notícia violenta demais, em que uma pessoa matou a ex-namorada, amante, não sei o quê, e aí ficou tão feliz por ter matado que colocou lá na sua mídia social, né? Agora ela nunca mais vai trair ninguém. Uau. Então quer dizer que ele achou que matou, acabou. Para ele o horizonte não existe. Quando a gente sabe que existe um outro horizonte, mas só para estudar a notícia não ficar totalmente agressiva e incompleta, alguém que se pronunciou disse que ele não era casado com ela, ele tinha tido um relacionamento, tinha acabado e ele não aceitava o final. Ele não aceitava o final e ela entrou com uma medida protetiva, porque ela queria ter a sua vida. Então não foi uma questão de traição, foi uma questão dela ter a continuidade da própria vida. Mas o horizonte dele, sendo que é a vida que é todo o limite, acabou toda a perspectiva para ele, para ela e para tudo. Tanto que ele literalmente se entrega para a prisão, porque não vai restar outra opção para ele. Então ele vai descobrir agora um preço muito caro, que isso não é bom, não é porque a justiça humana vai alcançá-lo, mas é simplesmente porque agora já não faz mais sentido o que ele fez. E na outra, né, na mesma frase colocada lá na introdução da Gênese, esses fenômenos também, o que é que ele tem de condão? Eles vão fazer com que aqueles que não acreditavam, não viam, não percebiam, agora vão ter uma boa noção de como é tudo, porque vão saber como se dá a relação, como se dá o envolvimento. Ah, mas eu fui assistir uma sessão e vi um médium, aquele cara estava enrolando, aquilo tudo era mentira. Tá bom, vamos supor que fosse mentira. Mas um dia você vai ver um outro que não é mentira e que vai lhe incomodar, porque ele vai bater em pontos verdadeiros que não tinha como outra pessoa saber, a não ser alguém que estivesse do outro lado dizendo. Percebe bem? Então, chega um ponto que quem queira entender vai aprender isto de uma forma muito mais fácil. O Espiritismo, em sua expressão mais simples, é um outro livro. No item 36, tem uma frase que diz assim: o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. Isso mexe muito com a gente, porque tem gente que acredita que o espiritismo é só assistir manifestação, mas na hora de fazer o que deve, né? Tem muita gente que se diz assim, hoje tem reunião mediúnica, a pessoa falta qualquer compromisso, menos o da reunião mediúnica. Hoje tem uma reunião de estudo, reunião de estudo eu posso faltar, isso não é problema, ou seja, para eu ouvir e entender o que os espíritos nos disseram, qual é o ensinamento deles, a gente põe rapidinho para segundo plano, porque a gente está mais ligado nas manifestações. E aí ele conclui ainda no mesmo item, né? De nada adianta crer se a crença não faz com que dê nem um passo adiante na via do progresso e não o torne melhor para o seu próximo. Então, não adianta eu crer em manifestações, nem adianta também só entender o que os espíritos disseram, se eu não der nenhum passo de adiantamento na minha vida. Essa é uma outra questão que está, mais uma vez, incluída no item moral, sem necessariamente estar vinculada a um princípio dogmático ou doutrinário, muito religioso ou muito pegajoso. No Livro dos Espíritos, no capítulo 26,
no item 288, há uma pergunta, uma subpergunta, né, a pergunta 22, a linha A, em que os espíritos disseram assim: não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do espiritismo é a vossa melhoria, ou a vossa melhora. Uau, aqui resume muita coisa para a gente. Então, a finalidade do espiritismo é a nossa melhora, mas a nossa melhora só financeira, só econômica, só social, só fisiológica, só material? Não, porque isso daí não é a parte essencial do espírito. É a vossa melhora, é o vosso progresso, é o vosso crescimento espiritual. Esse é o grande final, o grande fim a que se destina o espiritismo. E o que é que tem prejudicado esse vigor do espiritismo? Eu vou dizer aqui bem rapidinho, para não ficar muito preso aos aspectos negativos, tá bom? O que é que tem prejudicado? Primeiro, o abandono que temos dado à parte das investigações. Isso é imperdoável. A gente deixou de investigar o espiritismo. Simplesmente deixamos de lado. Isso é muito ruim. Dentro disso, e aí eu volto aqui ao que eu falei lá no comecinho, né? A gente abandonou o magnetismo, o sonambulismo, e eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas olha, esse aqui é um grande abandono, talvez um dos maiores, e que a gente não esteja percebendo. A gente abandonou a mediunidade. Não, Jacó, porque em todo canto tem sessão mediúnica. Tem sessão mediúnica, mas não tem mediunidade. Mas o que você quer dizer com isso? A mediunidade surgiu dentro do bojo do espiritismo, não foi somente para que a gente dê uma de bonzinho. Olha, meu irmão, você agora vai parar de sofrer, porque eu vou contar de 1 a 8, e você, quando eu chegar em 8, você vai ver que vai surgir uma luz. Não! Isso é muito pouco. A mediunidade veio para que a gente entenda o mundo espiritual, que é o mundo real, que é o mundo para onde a gente vai. E como é que a gente pode veicular esse livre trânsito entre os dois mundos? Aí o que acontece? A gente começa a criar reuniões mediúnicas formais, reuniões mediúnicas fechadas, reuniões mediúnicas sem investigação e reuniões mediúnicas onde ninguém pode levantar a menor suspeição sobre qualquer mensagem ou sobre qualquer médium. Então, a gente está meio fora do que era proposto como mediunidade. Então, quando eu ouso dizer que esse abandono às investigações inclui a mediunidade, é algo para a gente ter que repensar. Um outro ponto que tem prejudicado muito é o equívoco da pedagogia que a gente tem usado. A gente tem usado uma pedagogia que, mesmo dentro do chamado circo curricular pedagógico convencional, já está superado. E a gente tem andado nessa pedagogia sem uma pedagogia espírita. Não é ter uma pedagogia espírita que seja diferente da pedagogia, mas é uma pedagogia em que haja o diálogo não apenas sobre o tema que está sendo exposto, mas que se puder fazer essa pedagogia nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de atendimento, nas reuniões, nas análises, nas pesquisas, tudo. Uau, essa pedagogia vai crescer e vai favorecer o link filosofia-ciência. Mas a gente não tem feito uma pedagogia apropriada. E, por último, dentre 3 itens apenas, não é que só são esses 3, mas eu selecionei só 3 para a gente pensar, que tem prejudicado um pouco esse vigor, é o excesso de religião. Como assim, Jacó? O excesso de religião no sentido de igreja, no sentido dogmático, no sentido de crença fechada. Isso tem prejudicado muito o espiritismo. Então, a gente tem uma preocupação de ter um centro espírita com muita frequência, com muita aderência, com muito silêncio e muita reverência sem poder se dialogar. Talvez não seja bem esse o método que a gente vai encontrar robustez para repetir as experiências do senhor Allan Kardec.
esse excesso de religião, que aqui eu posso até colocar entre aspas, o excesso de igreja que a gente tem constituído, tem nos prejudicado, porque a gente começou a entrar num caráter de competitividade. O espiritismo hoje já tem tantos mil seguidores. Sim, mas tantos mil seguidores a partir do que? Não, porque naquele centro ali, juntando as reuniões que ele tem durante a semana, dá um público médio de 3.500 pessoas. Então, é um centro grande, você ter 3.500 pessoas ao longo de uma semana numa mesma instituição, é um centro grande. Sim, mas aí se você pega algumas igrejas reformadas, que, por exemplo, às vezes tem 6, 8 cultos num único dia, e cada culto daquele com 1.500, 2.000 pessoas, aí você vai dizer, nossa, então realmente o espiritismo é muito fraco. Não é fraco. O espiritismo ele é tão grave, tão sério, tão vigoroso, tão robusto, que é aquele foco que aqueles outros têm como inimigo. Por que não se luta tanto, por exemplo, com duas religiões que têm uma competitividade direta? Não. Eles estão sempre preocupados com o espiritismo. E você sabe por que há uma preocupação muito grande com o espiritismo? Eu acredito que você saiba. Eu vou só dizer para confirmar o que você já pensa. A grande preocupação de muitas religiões com o espiritismo é por saber que o espiritismo trata com verdade e com seriedade o assunto. E aí a gente tem medo. Não estou dizendo que os outros são mentirosos ou falsos, mas eles estão muito numa periferia, enquanto que o espiritismo tem tudo para estar na profundidade de todos os níveis de entendimento científico, filosófico e moral. Então isso amedronta. Por isso é que muita gente se preocupa com o espiritismo, mas o excesso de igreja nosso tem causado retardos. E eu vou dar agora aqui 4 sugestões para a gente concluir. O que se fazer, então, para resolver isso? Primeiro, estudar deve ser mais do que uma obrigação. Enquanto a gente tiver apenas a obrigação de estudar, a gente não está fazendo a coisa direito. O estudar ele tem que gerar o prazer do aprendizado. A pessoa que estuda espiritismo e sente o prazer disso, ela cresce. A que só estuda por obrigação, ela esquece. Esse é um detalhe muito rico. O estudo é importante, mas ele tem que dar prazer. Não é que ele tem que ser prazeroso, ele tem que dar prazer. A metodologia dos estudos espíritas tem que sair um pouco do circuito de religião. A gente vê aqui, algumas pessoas já nos criticaram aqui no Leão, porque por que vocês não fazem nos exórdios de vocês a leitura de um mesmo livro? Por que vocês não têm, assim, temas só fechados em cima de um determinado ponto? Porque o espiritismo é amplo. A proposta do Leão, nessa parte doutrinária, é exatamente abrir toda essa amplitude. É a gente poder conversar sobre tudo, sobre todos os problemas. Então, este é um ângulo que a gente procura usar mais de coerência dentro dessa metodologia, para usar um termo próprio, de como fazer com que os assuntos variem e mostra automaticamente o vigor do espiritismo. Terceiro ponto, que a gente pratique um pouco mais a solidariedade no lugar do assistencialismo. Não é que a gente não deva assistir as pessoas. Sim, deve. Alguém está precisando, assiste. Houve uma enchente, houve um abandono. Vamos, a gente presta assistência. Mas a gente precisa também ser solidário, dar um pouco de esforço social. Porque senão a gente vai gerar a acomodação. E essa é outra grande diferença que vem dentro do bojo da moral espírita. E, por fim, eu posso parecer redundante com o primeiro item, nós devemos investir, nós que eu digo todos os espíritas, devemos investir mais no amplo conhecimento da obra de Kardec. Quando eu digo a obra de Kardec, eu não estou falando de 5 livros, eu estou falando na obra como um todo. A gente tem que investir nisso, mas não é investir como quem quer um resultado palpável, no sentido de ter peso. A gente quer o resultado de ver as pessoas entendendo o que é o espiritismo.
Porque a gente, de tanto ouvir, por conta de romances, por conta de livros de mensagens, e por conta de tantos espíritos que dizem os seus conceitos, a gente perde o conceito de base. Então, se a gente fizer esse tipo de investimento na obra de Kardec, aí o Espiritismo vai, de fato, mostrar todo o seu vigor, toda a sua força, toda a pujança daquilo que jamais deveria ter sido abandonado por nenhum de nós em nenhum momento. Tá bom? Bom, este é o resumo do que eu quis trazer hoje sobre o vigor do Espiritismo, para que a gente se sinta igualmente vigorosos, nós nos sintamos vigorosos por estarmos dentro desse contexto espírita. Mas eu quero lembrar, de novo, como eu disse lá no início, que domingo que vem, às 8 horas da manhã, Café Cultural, o retorno. O Café Cultural ao vivo. Vocês estão vendo aí, quem está no YouTube, no Facebook, estão vendo aí que tem aí a faixa, né? Camila de Sá e a dupla Tânia Soares e o Alisson. Esse pessoal vai dar um show maravilhoso, sem falar no nosso café, que é uma delícia. 5 estrelas, 6 estrelas, quantas estrelas você quiser. Estamos esperando vocês com a maior alegria para a gente viver um domingo de manhã também super maravilhoso. Mas também eu quero dizer que no próximo sábado, ou seja, antes do Café Cultural, o Café Cultural vai ser no domingo de manhã. No sábado de tarde, 5 horas da tarde, a gente vai ter uma masterclass sobre sonambulismo. Olha, a gente falou rapidinho aí, né, que a gente abandonou o magnetismo, o sonambulismo e a mediunidade, não foi? O sonambulismo vai ter uma masterclass, são 2 horas em mais ou menos de aula, gratuita, basta que você se inscreva gratuitamente. Eu acho que daqui a pouco vai poder colocar aí o linkzinho para vocês acessarem, mas deve ter até passado aí durante a live, né? Mas é www.magnetismoonline.com.br/master. Então, você se inscreve aí, como eu estou dizendo, é gratuito, é online, 5 horas da tarde, sábado que vem, dia 6 de agosto, está aí, olha, magnetismoonline.com.br/master. Participe, olha, vai ser, você vai descobrir tanta coisa que você nunca imaginou. Mesmo as pessoas que já leram, já estudam, até já praticam sonambulismo, essa masterclass vai abrir aí um monte de horizontes para a gente, tá? E eu vou estar aí capitaneando essa aula e espero por você, tá bom? Então, nós vamos ter aí a masterclass no dia 6, Café Cultural no dia 7, presencial, e para concluir esses avisos, você também já viu aí, daqui a pouquinho vai estar o nosso amigo Roberto Nunes tocando Love's a Many Splendory Thing. O amor é uma coisa esplendorosa. Inclusive, quando ele mandou essa música, ele mandou assim, super apaixonado, no melhor sentido da palavra. Aí eu disse, você escrever isso mostra que a frase, o título da música realmente faz todo sentido. Obrigado, meu amigo Roberto, você está sempre aqui no nosso coração. As pessoas aqui continuam, como eu e Lu, continuamos sentindo saudade de você. E na hora que você puder dar uma fugidinha aí de Niterói, venha para viver conosco aqui alguns bons momentos, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês, olhando aqui rapidamente, meu amigo Fredo, Nathalie, Abel, Rosana Dória, Patrícia Simas, Alzenete, Sônia, Ângela, Emanuel Messias, Maria do Desterro, Sabrina, né, que estava ali com a gente fazendo o exórdio, Aide, Regina Cláudia. Então, que vocês todos sejam muito bem-vindos, Verinha Ribeiro, Lenita, Sandra Queiroz, Antônio Milton, Maria de Fátima Gonçalves, Esther Risuto, Simone Caetê, Abel, e todos os outros que não deram mensagens, né, mas que estiveram aqui com a gente. Desculpa, boa tarde a todos, sou a mulher do Roberto Nunes. Ele está sem celular. Ângela, mas diga para ele que eu mandei um abraço para ele assim mesmo, tá bom? Um grande abraço.
Então, agora nós vamos fazer a nossa prece. Se você tem aí uma água que quiser magnetizar, a hora é essa, tá bom? A gente magnetiza a água e logo coladinho vem o Roberto Nunes tocando para a gente. Deus Pai amado, Senhor da vida, de todos nós, de nossas vidas, abençoa-nos sempre, favorecendo-nos com o teu amor, com as tuas bênçãos. Que os bons amigos do mundo espiritual nos auxiliem sempre e nos assessorem neste momento de magnetização de nossas águas. Que bons fluidos reparadores para a saúde, para a harmonia, nos envolva a todos, mas especialmente neste momento as nossas águas, para que elas levem de maneira interna ao nosso corpo os melhores fluidos para que sejam o melhor distribuídos dentro da nossa estrutura fisiológica, mas também dentro da nossa estrutura fluídica no nosso perispírito. Que estes fluidos sejam bem disseminados na nossa água e no uso que nós vamos fazer. Que faça o bem que esperamos, que a tua bondade nos permite, que o amor de Jesus nos aconselha e que esses amigos incansáveis do bem nos favorecem. Glória a Deus hoje e sempre, e paz na terra a todas as criaturas. Que assim seja. Então, um bom domingo, bom final de domingo para todo mundo. Estejamos preparados aí para mais uma semana. Vamos colocar aqui só o encerramentozinho da nossa live, logo coladinho, vem aí, Love is a Many Splendor Thing, tá bom? Um grande abraço, Deus nos abençoe.